Eu sozinho aqui em casa fiquei com vergonha desta militância do SBT. Depois de fazer uma entrevista ali com o Eduardo Bolsonaro e tentarem colocar ele contra a parede e serem realmente esculachados ao vivo. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá ver este esculacho que está fantástico, pessoal. Eduardo Bolsonaro afirmou que continua articulando nos Estados Unidos o retorno das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração foi dada um dia após o ex-deputado ser condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por coação à justiça pela primeira turma do Supremo. Para conversar sobre esse veredito, essa condenação, eu vou entrevistar agora, eu e a nossa equipe aqui do SBT News, o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso, um prazer conversar com o senhor. Primeiro, eu queria saber como é que o senhor recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal de condená-lo. Olá, Raquel, espectadores, obrigado pela oportunidade. Eu recebi, como eu tenho recebido, toda a movimentação acerca desse processo, através da imprensa. É lamentável porque o meu local, onde eu resido nos Estados Unidos, é certo e sabido, mais até do que eu gostaria. Vi que alguns jornalistas já bateram na porta da minha casa, inclusive. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro, eu não escondo de ninguém, eu compartilho isso nas redes sociais, eu compartilho minha localização em diversos posts, mas ainda assim o STF finge ser incompetente para não me encontrar, não me localizar, porque a intenção deles é me julgar a revelia. Eles sabem que se mandarem uma carta rogatória para que eu seja ouvido e exerça o meu sagrado direito à ampla defesa nesse processo, que é totalmente fajuto do início ao fim, desde o mérito até das preliminares, eles sabem que as autoridades americanas vão perceber que se trata de uma perseguição e não darão continuidade a isso em território americano, como não deram na Itália, na Espanha e nem na Argentina. Deputado, nessa entrevista que a gente citou mais cedo, que o senhor concedeu, o senhor disse que está tentando que a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes seja retomada. Só que essas sanções elas foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos e depois foram retiradas. Por que o senhor acha? O senhor já tem alguma indicação de que elas podem ser retomadas, que os Estados Unidos possam reavaliar isso? Raquel, como os Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky e depois ela foi suspendida, ela foi feita dessa maneira pelos fatores políticos. Porque era um momento em que o governo americano buscava uma interlocução com o governo brasileiro. Como o governo brasileiro não tem respeitado em nada aquilo que ele assumiu com os americanos, é quase que natural que em algum momento, cedo ou tarde, a Magnitsky ela retorne. Veja só, o Lula chega nos Estados Unidos e se compromete com a pauta da liberdade de expressão. Quando ele volta ao Brasil, ele cria o Ministério da Defesa no âmbito da presidência, muito para controlar os discursos da internet por ocasião do período eleitoral. Quando você vê, eles não cooperando com os Estados Unidos em diversas outras áreas, inclusive em segurança pública, fazendo lobby para proteger o CV e o PCC, isso vai contra a segurança nacional americana. Então não há mais motivos, já que o Brasil não cumpre a sua parte, para que os Estados Unidos siga sendo benevolente. Então acredito, Raquel, que o retorno da Lei Magnitsky, cada vez mais, passa a ser uma questão de tempo. Mas o senhor esteve lá recentemente, reuniu-se com o presidente Trump junto com seu irmão, o pré-candidato Flávio Bolsonaro. O senhor chegou a falar diretamente com o Trump sobre isso ou com o secretário de Estado, Marco Rubio? O senhor tem alguma indicação mais concreta de que isso possa ocorrer? Sim, Raquel. Da mesma maneira como nós pedimos a designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas e eles não nos respondem de pronto um sim ou não, da mesma maneira também ocorreu com a pauta da Lei Magnitsky, onde eu, particularmente, o Paulo Figueiredo também, nós falamos e pedimos o retorno dela, não só para o Trump, para o vice-presidente Di Vence e para o secretário Marco Rubio, mas por absolutamente todos os locais onde a gente passa, nós pedimos isso. Por quê? Trata-se de uma clara violação de direitos humanos. A gente está falando agora desse capítulo, que nem de longe é dos piores, mas da condenação, no meu caso, do deputado federal mais votado da história, a 4 anos e 2 meses de cadeia pelas minhas relações nos Estados Unidos. Porque eu não assino Lei Magnitsky, quem o faz é o presidente Trump. E por que o Trump não está nesse processo e Eduardo Bolsonaro está? Porque eles querem me tornar inelegível. Eles estão fazendo perseguição judicial. E, mais uma vez, o relator do caso é Alexandre de Moraes, aquele mesmo que o seu colega jornalista Glenn Greenwald alertou que quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Lembra daquelas matérias da Folha de São Paulo, onde ele teve acesso ao entorno do Moraes, onde o juiz Vargas fala isso? Então, o Moraes, além de não licitar, isso daí viola o devido processo legal, ele ainda é impedido e continua fazendo dessa maneira sistemática no Brasil essa perseguição política que chegou hoje até a boca do presidente Trump em nossa defesa. Eu vou chamar os meus colegas para participar dessa conversa, deputado. Chamo agora o Yander Porcela.
Deputado, boa tarde. O senhor mesmo mencionou a inelegibilidade que vem com essa condenação no Supremo Tribunal Federal ontem. Então, falando desse cenário eleitoral, o senhor tinha ali feito um acordo para entrar na disputa eleitoral aqui no Brasil como suplente do André do Prado na disputa pelo Senado. Caso o senhor mantenha essa intenção de concorrer como suplente, há ali um risco jurídico de a chapa depois ser anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria saber como que o senhor está vendo essa possibilidade e se o senhor vai continuar mesmo como candidato a suplente do André do Prado em São Paulo. Boa pergunta. Pretendo sim seguir como suplente, né, na chapa encabeçada pelo nosso pré-candidato a senador André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa. Acho ainda que ele vai ser o senador mais votado de São Paulo. E isso daí é o que a gente vai ver, porque antes da questão da aplicação da lei da ficha limpa contra mim, tem o sagrado direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Isso daí não é um favor que o STF faz a mim. O Moraes, gostando ou não de mim, ele tem que aplicar isso. Ora, se até jornalista bate na porta da minha casa, por que o STF não manda para cá uma carta rogatória para me ouvir, já que esse é o rito do devido processo legal prescrito na nossa Constituição e Código de Processo Penal? Por que o Moraes segue julgando essas causas, mesmo quando todo mundo sabe que ele é um inimigo pessoal nosso? Que o meu pai, enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Moraes. Ou que o Glenn Greenwald colocou nas matérias da Folha, teve acesso ao WhatsApp do entorno dele, e viu juízes falando, o Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Então, antes de uma aplicação dessa decisão, desse acórdão totalmente fabricado, vem a questão das nulidades. E aí a gente vai entrar dentro da Justiça Eleitoral para analisar essa questão, porque eu pretendo seguir sendo candidato como primeiro suplente na chapa do pré-candidato a senador André do Prado. Deputado, convido a Vitória Abel para participar da nossa conversa. Deputado, sendo que o senhor vai continuar, então, nessa chapa com o André do Prado, como que o senhor pretende justificar isso para o seu eleitor, fazer campanha? Que o senhor vai continuar nos Estados Unidos, correto? Tem algum prazo para voltar para o Brasil, diante dessa condenação? E fazendo essa campanha à distância, como que o senhor vai justificar a sua candidatura para o eleitor brasileiro? O meu eleitor, ele me apoia cada vez mais, principalmente depois dessa notória perseguição, é que ele percebe que o Brasil está doente e precisa ser consertado, precisa resgatar a harmonia entre os poderes, precisa voltar a preservar a liberdade de expressão. Então, a cada injustiça que a gente sofre, mais apoio a gente ganha. É quase como no filme do Rocky Balboa, onde o Rocky fica lá tomando soco e o público acaba torcendo para quem? Para o Rocky Balboa. Então, esse é o nosso caso. Eu acho que isso daí nos fortalece e cada vez mais coloca em debate que não só em São Paulo, mas por todo o Brasil, nós temos que eleger senadores que estejam cientes dessa pauta. Porque hoje já tem um bom número de 41 senadores, isso é um pouco mais do que a metade do Senado Federal, assinando pela abertura de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas, infelizmente, o senador Davi Alcolumbre não coloca a pauta para votação. Vamos ter que eleger uma maioria de senadores para que ano que vem a gente eleja o presidente do Senado e coloque finalmente um impeachment de Alexandre de Moraes para ser votado. Deputado, o senhor mencionou, né, que o presidente Trump saiu em sua defesa hoje. E o próprio presidente Trump, quando ele fala, ele diz, fui informado que Bolsonaro Júnior, ele faz ali uma pequena confusão, né, ele achou que o senhor tinha sido preso. O senhor sabe como é que essa informação chegou para ele? Isso foi através do secretário Marco Rubio? Como é que ele ficou sabendo dessa notícia? Olha, a gente manda essas informações e certamente já somos seguidos nas redes sociais, né, por várias autoridades americanas. Então, o Paulo Figueiredo mesmo falou que o Christopher Landau não só segue ele na Rede X, como acompanha os tweets do Paulo Figueiredo, e nós também temos as nossas interlocuções. Então, de uma maneira ou de outra, isso aí acaba chegando, né, até o presidente Trump. Ele fala da questão ali de alguma declaração que eu tenha feito no Texas, e é justamente por isso, é por causa da minha atuação nos Estados Unidos que eu estou sendo condenado. Em última análise, Raquel, o que o STF, a primeira turma, deixe isso bem claro, né, frise-se, o que eles estão fazendo é considerando a organização, a administração norte-americana, o governo dos Estados Unidos, como um grupo terrorista, como um grupo criminoso. Porque por me relacionar com autoridades da Casa Branca e do Congresso, eu estou sendo condenado. Ora, isso é chamar esses atores, né, de bandidos. Então, os Estados Unidos, isso piora a relação entre os nossos países. Eu acho, inclusive, que o Lula, em associação com o Moraes, ele pretende fazer isso. Ele acha que isso daí é bom para a eleição dele, por mais que quem pague a conta sejam os brasileiros. Vide que ele não fez nada com relação às tarifas. O Lula não se mexe para evitar que o Brasil seja tarifado. O Brasil hoje só não está sendo tarifado, Raquel, basicamente porque Flávio Bolsonaro pediu para Trump esperar pelo menos até a eleição. Que com a eleição de Flávio Bolsonaro será aberta a oportunidade de um acordo de livre comércio benéfico para Estados Unidos e Brasil e não seja mais necessário tarifar os produtos brasileiros, igual o Lula tem se comportando. Deputado, com essa condenação, depois que passar todos os trâmites, muito provavelmente o governo brasileiro vai pedir a sua extradição para o Brasil. O senhor tem receio de ser extraditado? Eu não, estou ansioso para esse momento. Eu quero ver como é que eles vão fazer para explicar para os Estados Unidos que uma pessoa que mora em local certo
e sabido, não foi citado através de uma carta regatória ou através do EMILAT ou qualquer outro instrumento dos vários de cooperação que tem entre os nossos países. Eu quero saber como é que ele vai dizer que o Elon Musk, que o Alexandre de Moraes, o cara que baniu o X do Brasil, congelou contas da Starlink, prendeu o Jason Miller, né, expediu ordens de prisão contra cidadãos americanos por estarem tweetando em solo americano, como é que não é uma perseguição agora a minha condenação a mais de 4 anos de cadeia pelo crime de coação? Raquel, isso não ocorrerá. Eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes se preste a isso, porque se ele tentar fazer isso, ele vai ouvir uma resposta muito mais forte do que aquela que ele recebeu em maio, da então DOJ Pam Bondi, dando uma aula de direito para o Alexandre de Moraes, falando sobre as suas ordens de extraterritorialidade, que não poderiam alcançar os cidadãos americanos. Então, eu estou bem tranquilo aqui nos Estados Unidos, Raquel. Yander? Deputado, recentemente o senhor sugeriu o nome da deputada Júlia Zanatta para candidata a vice do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Eu queria entender como que surgiu essa ideia de sugerir a Júlia como vice e também como que o senhor avalia uma ala do PL que prefere alguém mais de centro, alguém com perfil mais moderado para essa vaga. Como que o senhor avalia essa percepção de outros aliados do Flávio Bolsonaro? E também queria saber se, além da Júlia Zanatta, o senhor sugeriria outros nomes como vice do Flávio nessa disputa. As pessoas que sugerem o nome mais moderado para o Flávio Bolsonaro perderam a moral, porque muitas delas estavam sugerindo o nome do Zema, que se mostrou um oportunista no caso Dark Horse, né? Queimou a largada na ânsia de chegar ao poder. Se o Zema fosse o vice de Flávio Bolsonaro, no dia 1 ele já tentaria fazer um golpe para que ele chegasse à presidência. Então é uma pessoa totalmente desqualificada porque não goza da nossa confiança. Agora, a Júlia Zanatta é o oposto disso. É uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu conheço antes de ser eleita deputada, segue sendo essa mesma pessoa com os mesmos valores, defende as mesmas pautas que o Flávio Bolsonaro e eleitoralmente estimula a nossa base a votar e fazer campanha. Porque, repare, Bolsonaro, quando ele perdeu em 2022, não vou entrar aqui no mérito das maquininhas maravilhosas da eleição brasileira, mas ocorreu o quê? Ele reduziu a desvantagem no Nordeste e acabou sendo enfraquecido no Sul e Sudeste. Então o nome da Júlia Zanatta, além de ser um nome feminino, e muito se fala na escolha de uma mulher para vice, ela traz de volta essa chama conservadora, esse aquecimento do público de direita para realmente se engajar na campanha do Flávio, e eu acredito que seria um bom nome, que jamais nos trairia, né, porque já mostrou que não está na política pelo cargo, ela não é uma oportunista. É por isso que eu faço campanha para ela e vamos ver. A decisão vai passar pelo Flávio Jair Bolsonaro, mas eu faço muito gosto e continuo fazendo campanha pela Júlia Zanatta. O senhor já conversou com o presidente Bolsonaro sobre o nome da Júlia Zanatta? O senhor sabe se ela tem a preferência do presidente Bolsonaro? Ela tem uma relação tão boa que o marido dela, Guilherme Colombo, já fez churrasco para o meu pai lá em casa. Mas, infelizmente, eu estou proibido de falar com meu pai desde antes da condenação dele, né, nesse fabricado processo de golpe da Disney. Né? Antes dele ser condenado, ali por meados de junho, julho, o Moraes já proibiu que eu tivesse qualquer tipo de contato com meu pai. Inclusive, ele abriu um inquérito só para mim. E nesse inquérito é que ele botou meu pai de tornozeleira, em prisão domiciliar e derrubou as redes sociais dele. Porque ele utiliza a sua caneta como instrumento de pressão política para tentar parar o meu legítimo trabalho internacional. Vitória. Deputado, tem uma dúvida em relação ao filme Dark Horse. Pelo que eu vi de notícias, aparentemente houve já uma exibição nos Estados Unidos. Queria saber se o senhor já assistiu ao filme, se ele já foi finalizado. E se há alguma novidade, algum esclarecimento que o senhor queira fazer em relação ao financiamento do filme também, por parte, por exemplo, de fundos ligados a Daniel Vorcaro. Eu acho que as próprias conversas vazadas ilegalmente do Daniel Vorcaro já solucionam o caso. Ele estava tratando isso como prioridade porque era um investimento, retorno de 20%, o filme existe, né? Seria uma loucura você imaginar que a gente fosse escolher um país para cometer um crime e a gente escolhesse justamente os Estados Unidos. Primeiro que nem é nosso perfil, né? Nós passamos a nossa vida inteira pública, honesta, né? Sem nenhuma condenação, apenas sofremos perseguições e é óbvio que a gente não utilizaria um filme, ainda mais com estrelas de Hollywood como Jim Caviezel e vários outros que fizeram X-Men, Missão Impossível, vários outros filmes, um elenco maravilhoso, para cometer um delito. Então, esse caso, eu acho que ele só serve para os nossos oponentes tentarem nos desgastar. O desgaste ocorreu em determinada medida, mas o Flávio já tem se recuperado muito bem na campanha, segue firme e forte com a sua candidatura. E o filme daqui a pouco vai ser lançado. A gente não sabe quando, isso aí está sendo discutido agora. Algumas chamadas premieres estão acontecendo, alguma exibição para determinados públicos já estão acontecendo, alguns eventos desse tipo, mas ainda não temos a data do lançamento. O pré-candidato Flávio Bolsonaro disse que ia detalhar todo o financiamento desse filme.
O senhor já tem uma ideia desse detalhamento? O quanto Daniel Vorcaro realmente acabou contribuindo para o financiamento desse filme? E por que ele tomou essa proporção? Por que Daniel Vorcaro acabou sendo o grande financiador do Dark Horse? Porque ele se propôs, não ele a financiar, né, Raquel? Vale lembrar, não tem nenhum contrato com o Daniel Vorcaro e nem com o Banco Master. Ele queria se proteger de nós, na verdade. Então, a empresa Entre foi a que ele contactou, ao que parece, né? E essa empresa, sim, investiu no filme. E ele é todo feito nos Estados Unidos. Então, é um fundo americano que gerencia os recursos, os contratos são feitos nos Estados Unidos, porque o Brasil não vive mais uma normalidade democrática. Seria muita ingenuidade nossa achar que a gente lançaria um filme sobre Jair Bolsonaro no Brasil e nada disso ocorreria. Então, isso tudo daí segue dentro da normalidade, e eu queria ver o mesmo tipo de cobrança do Luciano Huck na Globo, que recebeu até fevereiro do ano passado, foi desse ano, né, recursos do Banco Master, a equipe Aston Martin da Fórmula 1, imprensas como Metrópolis, Estadão. Eu estou falando aqui, citando nominalmente, porque já não é mais segredo para ninguém. Então, eu não sei por que é dado um tratamento diferenciado a nós. Agora, a gente vai lançar o filme, ele vai ser um sucesso, e todo mundo vai perceber que não tem nada de errado com relação a isso. Vitória. Inclusive, uma das dúvidas levantadas, deputado, é em relação à residência do senhor. O próprio STF diz que não consegue encontrar para mandar possíveis notificações. Queria que o senhor explicasse para a gente onde o senhor exatamente está morando hoje. Sabemos que é no estado do Texas, mas qual é exatamente a localização, onde o senhor está morando e de que forma que o senhor tem se mantido aí nos Estados Unidos, né? Com qual financiamento que o senhor tem pago, o aluguel, como que o senhor tem sobrevivido nos Estados Unidos? A pergunta correta é, por que as contas de um deputado federal, as contas bancárias de um deputado federal e sua esposa estão bloqueadas? Por que se faz essa maldade com uma pessoa, mesmo antes de qualquer condenação? Por que estão preocupados vindo bater aqui na porta da minha casa, quando diziam que tinha uma casa comprada pelo Daniel Vorcaro e eu vivo de aluguel? Eu acho que eu mereço um pedido de desculpas, né, de boa parte da imprensa, de muita gente da rede social, que fez essa fake news mentirosa. E quando chegaram aqui, bateram na porta da casa do André Porciúncula, que mora numa cidade que nem é a cidade que eu moro. E acham que depois iam parar por aí? Não, vieram atrás da minha casa para o quê? Para tentar me expor, para tentar ver se conseguem nos desgastar, porque a intenção do PCCEPT, que é o apelido carinhoso que a gente dá para o Intercept, pelas acusações de envolvimento com o PCC, a intenção deles não é achar a verdade ou combater qualquer tipo de delito e etc. A intenção deles é nos atacar, é nos perseguir. Então a gente tem que lutar contra essas pessoas. Eu não devo nada a absolutamente ninguém. Eu não uso dinheiro público. Se eu tiver que dar satisfação de como eu vivo, vocês, todo mundo da imprensa, todos os jornalistas, atores e trabalhadores da iniciativa privada, vão ter que fazer o mesmo. Então não faz sentido, né? Eu vivo de maneira honesta aqui nos Estados Unidos e, repito, todas as autoridades americanas sabem onde eu moro. Jornalistas sabem onde eu moro. Eu resido no local certo e sabido, mas até além do que eu gostaria. Será que o STF é realmente incompetente? Ou será que eles querem propositalmente me condenar à revelia para não ter que correr o risco de passar uma vergonha de mandar uma carta regatória aos Estados Unidos que seria recusada pelo governo norte-americano? Como sempre, a militância aí tentando, né? Ou seja, estavam ali em três. Um cutuca daqui, um cutuca de lá, outro cutuca aqui, sempre tentando imprensar o cara, né? Tentando fazer ali com que o cara se perca, fale alguma coisa em falso, né? Ou seja, tentando ali a todo momento colocar contra a parede. Mas não adiantou de nada. Levaram ali, ou seja, um esculacho ao vivo e por fim ali quiseram cobrar ali aonde que ele morava, ou seja, com que dinheiro pagava, como que o STF não encontrou ele lá para estar fazendo essa intimação, né? Ao qual ele foi condenado ali pelo STF, então como que o STF não conseguiu encontrar ele, e ele vem ali então por último e ó. O STF, será que eles são tão incompetentes? Não, eles não são incompetentes. Eles só não conseguiram, ou seja, eles só não enviaram uma intimação para mim, porque a carta deles nem chegaria até mim. Eles iriam passar a maior vergonha. Então ficaram ali falando que não conseguiram me encontrar, mas é tudo mentira. Meu Deus do céu. A militância ali ficaram, ó, calados, até o programa encerrou. Pessoal, ainda não deu o seu like, não clicou aqui em hypar, faça isso, tá? Se inscreva também aqui no canal. Você deixando seu like, você clicando em hypar, faz com que a plataforma aqui do YouTube divulgue este vídeo para mais e mais pessoas. E quanto mais, ou seja, o YouTube divulgar este vídeo para as pessoas, vão vendo aí a perseguição deste pessoal, da esquerda com a direita, e realmente o pessoal vendo essa perseguição aí, vai caindo a ficha que não dá mais, que neste ano sim, temos que ter Flávio Bolsonaro na presidência, a maioria na Câmara, os deputados, e a maioria também ali no Senado, para começar a fazer uma limpa, né?
peitar a impeachment de ministros e começar a acabar com a farra que está aqui na Brasilândia. Por isso é muito importante, então, você deixar o seu like e você clicar aqui em hypar. E aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu te espero agora no próximo vídeo.